18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite, 6 horas e 2 minutos. Começando mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Karime Leão, boa noite. Olá, muito boa noite, Carlão. Boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Valeu pela sua companhia, você que nos assiste lá no YouTube, também no Instagram, no @18horasnews. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. E agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje, segunda-feira. Projeto de lei orçamentária anual do governo do Amazonas tramita na Assembleia Legislativa do Amazonas. O valor é de 26 bilhões de reais e para a área da saúde estão previstos 3 bilhões de reais. Eleição polarizada divide o Brasil. Brigas separam amigos e famílias. Vamos conversar com um especialista sobre esse cenário atual. Covid-19, o Amazonas registrou aumento de 15% nos casos da doença nos últimos 7 dias. 2 mortes também foram confirmadas. Agora 6h03. Mais uma vez juntos no melhor Mix do Brasil para mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é segunda-feira, 7 de novembro de 2022, é o ano. Com você os destaques do dia até às 7 da noite. Tudo isso aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a Copa do Catar começa no próximo dia 20. O técnico da seleção brasileira, que é o Tite, divulgou hoje à tarde os 26 convocados para a seleção, hein? Não houve grandes surpresas, inclusive. Apenas um nome foi motivo de muitas críticas, o do lateral direito Daniel Alves. Pois é, Carlão, Daniel Alves, de 39 anos, não tinha sido relacionado para os últimos amistosos por razões físicas e agora volta à equipe na lista final. O veterano defende atualmente o Pumas Max e vai para a terceira Copa do Mundo. Gente, ele jogou em 2010, 2014 e foi cortado em 2018, já com o técnico Tite, por causa de uma lesão. Bom, e essa convocação de Daniel Alves gerou aí muitas discussões e críticas nas redes sociais, mas Tite justificou a sua escolha citando a experiência e a qualidade técnica do jogador, Karime, olha aí. E outra novidade da lista de Tite, Carlão, é o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, que acabou tirando a vaga de Firmino. 2 jogadores do Flamengo vão disputar a Copa do Mundo pelo Brasil, Pedro e Everton Ribeiro. Gabriel Barbosa, o Gabigol, ficou de fora da parada. Detalhe que o Pedro ficou tão feliz com a convocação que logo depois, Karime, olha só, ele pediu a namorada em casamento. Olha. Aquele se empolgou, né? Empolgação, mas, poxa, Gabigol vai fazer falta, tá? Só um detalhe aqui. Será? Bom, acho que sim. Os 26 convocados são o goleiro Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City, o Everton do Palmeiras, os laterais direitos Daniel Alves do Pumas, Danilo Juventus e os laterais esquerdos Alexandro do Juventus e Alex Telles do Sevilha. Foram convocados também os zagueiros Bremer do Juventus, ou da Juventus, o Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos, Paris Saint-Germain, Thiago Silva do Chelsea, os meio-campistas Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro e Fred do Manchester United, Everton Ribeiro do Flamengo, do Mengão, Fabinho do Liverpool e Lucas Paquetá do West Ham. Karime. Os atacantes convocados, Carlão, são Anthony do Manchester United, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli do Arsenal, Neymar do Paris Saint-Germain, Pedro do Flamengo, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham e Rodrigo e Vinícius Júnior do Real Madrid. A apresentação desses jogadores está marcada agora para o dia 14 de novembro em Turim, onde a seleção brasileira treina até viajar para Doha no dia 19, Karime. E o Brasil estreia no Mundial no Catar no dia 24 de novembro, num jogo contra a Sérvia, marcado para as 3 da tarde no horário de Manaus. Já no dia 28, o Brasil enfrenta a Suíça ao meio-dia, horário de Manaus também, gente. No dia 2 de dezembro, às 3 da tarde, o jogo é contra o time de Camarões. Detalhe, hein, Karime, essa vai ser uma Copa diferente. No final do ano, normalmente as Copas eram realizadas em junho e julho. Agora, né, no final do ano. Diferente. E aqui vamos estar, inclusive, Karime Leão, você e a equipe, né, da rádio, todos torcendo aí para que o Brasil conquiste mais essa Copa.
É Hexa já, né, Karime? É legal. Interessante. A gente quer mais uma estrelinha no uniforme, né, Carlão? Hexa-campeões. Bom, é sem dúvida uma seleção de alto nível, né? A gente pode ter um convocado ou polemizar um convocado ou sentir falta de alguém que não tenha sido convocado, mas o fato é que é uma seleção de alto nível, polêmicas à parte, temos um time com excelentes nomes. Faltou o Zico, mas tudo bem. Essa também acho. Bom, a maioria jogando na Europa e que tem todas as condições de trazer mais esse título para o Brasil. Todos os jogadores juntos são avaliados em 5,6 bilhões de reais no mercado do futebol, segundo o site Transfer Market, que é especializado em futebol, viu? É um time de ouro, né, Carlão? Timaço aí pra seleção. 6 e 7, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, saiu uma semana após as eleições, um grupo de manifestantes, contrário ao resultado que deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva para presidente do Brasil, continua acampado em frente ao comando militar da Amazônia, gerando inclusive prejuízos e transtornos para quem mora nas proximidades. Ali na Avenida Coronel Teixeira, na zona oeste de Manaus, são mais de 230 mil pessoas prejudicadas aí com essas manifestações, hein, Karime? Pois é, Carlão. O trânsito continua tumultuado na Avenida Coronel Teixeira. A paz literalmente acabou para os moradores dos condomínios que ficam naquela área, principalmente por causa do trânsito que está tumultuado. Outra reclamação também é o barulho, Carlão, é a poluição sonora. Moradores do condomínio Riverside, que fica bem em frente ali ao Comando Militar da Amazônia, entraram na Justiça do Amazonas para impedir que manifestantes continuem tumultuando e fazendo barulho. Os manifestantes estão no local em vigília desde o dia 2 para protestar contra o resultado das eleições. Centenas de pessoas, Carlão, são centenas de pessoas entre jovens, adultos, idosos e até crianças que estão no local vestindo verde e amarelo, fazendo protestos em carro de som, subindo em árvores e obstruindo as ruas. Mas esses protestos estão tirando o sono, claro, o sossego, o direito de ir e vir dos moradores lá da região, além de prejudicar o tráfego de veículos nas avenidas ali do entorno. Karime, é uma semana aí, né? Fica tudo prejudicado, tudo prejudicado, fica mó confusão ali, realmente deve perturbar a vida de quem mora ali, porque o cara tem que ir todo momento ali, né? Então é uma semana aí, inclusive depois do segundo turno das eleições, grupos contrários ao resultado estão ainda interditando, estão ainda nas estradas no país. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, até o meio-dia de hoje havia manifestações em 10 rodovias e em pelo menos 2 estados disso, como explica o repórter Hector Silva. Após uma semana desde o início das manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro do PL contra o resultado das eleições nacionais, que consagrou Lula do PT como presidente do Brasil para os próximos 4 anos, os manifestantes ainda bloqueiam 4 pontos de rodovias brasileiras. Segundo informações prestadas à tarde pela Polícia Rodoviária Federal, não há bloqueios nem interdições em estradas que passam pelo território amazonense. Os bloqueios são em Bom Jesus do Araguaia, Campos de Julho e Sapeal, no estado do Mato Grosso, e em Rio do Sul, em Santa Catarina. Atacadistas de todo o Brasil já dizem somar prejuízos de R$700 mil diários com os bloqueios. Já em Manaus, segundo o presidente da Câmara de Dirigentes e Lojistas da capital amazonense, CDL Manaus, Ralph Assayag, não houve prejuízos para os comerciantes na metrópole. Até o momento, nós não temos nenhum prejuízo. Nenhum prejuízo foi dado ainda em Manaus. Nós podemos ter prejuízo se ficarmos por muito tempo as estradas, as rodovias fechadas. Mas se não acontecer isso, até o momento nós não tivemos nenhum prejuízo que pudesse afetar a economia do estado ou as lojas. O 18 Horas também procurou a Federação do Comércio do Amazonas, FEComércio, para saber se em todo o estado os empresários tiveram prejuízos com o fechamento de pontos de rodovias. Aderson Frota, presidente da FEComércio AM, diz ter questionado os empresários e foi informado de que não houve prejuízos em todo o estado. Eu conversei com alguns empresários e a maioria dos empresários não manifestaram nenhuma preocupação com relação à queda de vendas. Isso significa dizer que está tudo caminhando dentro da normalidade
As manifestações de ruas são democráticas, ordeiras, organizadas, não tem nenhum desdobramento de violência, de paralisações que possam criar instabilidade social e prejudicar o movimento comercial das vendas. Se a economia está preservada, a sociedade está toda em ordem, eu acho que é um momento de transição, mas com certeza nós vamos ter sempre preocupações com relação aos eventos da Copa do Mundo, que algumas empresas realmente estarão fechadas naqueles momentos, mas tudo indica que o comércio vai proceder de forma bem legal, sem nenhuma alteração. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, olha só, o projeto de lei orçamentária anual do governo do Amazonas, no valor de mais de 26 bilhões de reais, começa a tramitar na Assembleia Legislativa do Amazonas, hein, Karime? Pois é, Carlão, e o maior valor está previsto para a educação, são quase 4 bilhões de reais. Para a saúde estão previstos 3 bilhões e 101 milhões de reais. A Assembleia Legislativa tem até o dia 20 para emitir parecer preliminar na Comissão de Assuntos Econômicos. Os detalhes nós vamos conferir agora na reportagem de Odineia Araújo. O projeto da lei orçamentária anual enviado pelo governo do estado traz a receita líquida para o exercício de 2023, a maior da história do Amazonas. Está estimada em 26 bilhões 272 milhões de reais. A despesa está fixada no mesmo valor, sendo 25 bilhões 983 milhões destinados ao orçamento fiscal e seguridade social e 288 milhões 908 mil reais ao investimento das empresas em que o Estado, direto ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Já o valor previsto a ser arrecadado em 2023 é 9,16% maior do que o desse ano. Entre as pastas, a educação vai ficar com 25,2% do orçamento, a maior fatia, que é um total de 3 bilhões 863 milhões de reais. A saúde vem em segundo lugar, com 3 bilhões 101 milhões de reais. De acordo com o deputado Serafim Corrêa, o valor destinado à saúde é bem maior do que o previsto na Constituição. O orçamento chegou na Assembleia e é importante destacar o valor destinado à saúde pública, que é de 3 bilhões 101 milhões 209 mil reais. Portanto, é um valor significativo, bem acima dos 12% previstos na Constituição Federal. E com isso esperamos que a saúde, tendo mais recursos, ela possa melhorar ainda mais. Pelo que se observa, a saúde melhorou, mas ainda está longe de ser aquela saúde pública esperada por todos nós. A segurança pública, que tem sido um dos grandes gargalos do governo, vai receber 2 bilhões 648 milhões de reais. O projeto de lei orçamentária já está na Assembleia Legislativa do Amazonas e, após o parecer, os deputados estaduais contam com 5 dias para destinar as emendas e então o orçamento estará apto a receber o parecer do relator e ser votado. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, e ainda a lei orçamentária de 2023 prevê também o repasse de 5 bilhões 978 milhões de reais para os poderes legislativo, judiciário e executivo, além do Ministério Público, Defensoria Pública e municípios, Karime. Carlão, e desse total, 2 bilhões 387 milhões de reais são destinados para o Ministério Público e para a Defensoria Pública. Já a Assembleia Legislativa do Amazonas vai ficar com 465 milhões e 800 mil reais. E para os municípios vão ser repassados 3 bilhões 590 milhões de reais. Aí a lei orçamentária é um instrumento que ajuda na transparência das contas públicas ao impedir que todo cidadão acompanhe e fiscalize a correta aplicação dos recursos públicos. Mix. Agora 6 horas e 16 minutos, vamos para Brasília, vamos chamar nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite. Cadu, então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou das férias e já assumiu o comando político da equipe de transição. Conta os detalhes pra gente, Cadu, boa noite.
Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Isso mesmo, Karime, Lula assumiu hoje o comando político porque o comando técnico da transição é do vice-Geraldo Alckmin. Lula vai ser o maestro da orquestra. É ele quem vai definir tudo, os músicos, os instrumentos e o setlist. Por isso ele chamou os 9 partidos que formaram a chapa Lula-Alckmin para ajudar a compor a equipe de 50 pessoas. O espaço no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Brasília, já está quase pronto para receber todo o pessoal. Lula deve vir aqui em Brasília essa semana para tentar fazer os trabalhos, para começar a trabalhar oficialmente e também se reunir com os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, e com os presidentes do TSE e do STF, os ministros Alexandre de Moraes e Rosa Weber. Enquanto isso, Karime, Lula vai tomando pé da situação econômica. O cenário é complicado, porque o cobertor é curto. Hoje o dia foi para tentar decidir de que jeito o PT vai arrumar os 200 bilhões de reais para bancar principalmente os programas sociais, como o Bolsa Família, a R$600. Eles vão decidir se vai ser por meio de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, ou se vai ser por meio de uma medida provisória. Se for PEC, ela precisa ser apresentada logo e a aprovação vai depender do que for negociado com os parlamentares do Centrão. Se a medida for aquela MP, que chama medida provisória, ela pode ser editada em janeiro do ano que vem, logo após a posse, evitando aí um desgaste com o Congresso Nacional. Lula está sendo aconselhado a optar pela PEC, porque apesar de ser um caminho mais longo e desgastante, é o mais inteligente e seguro, porque vai evitar possíveis ataques da oposição. E sobre esse valor extraordinário de 200 bilhões, Karime, o governo pretende cumprir as promessas de campanha, como o Bolsa Família, a R$600, mais R$150 para cada criança de até 6 anos de idade, reajuste do salário mínimo acima da inflação. O PT estuda propor aí o valor de R$1.320 e a correção da tabela do imposto de renda, que é um assunto que está sendo pouquíssimo debatido aí, nesse grupo aí. É aí que está o problema, Karime. Dentro da equipe de transição, existe um consenso de que vai ficar muito difícil cumprir todas essas promessas. Então é provável que o futuro governo não consiga pagar o adicional de R$150 para cada criança de até 6 anos de idade. O governo deve alegar que o cadastro dos beneficiários do atual Auxílio Brasil precisa ser atualizado e reformulado em nome da transparência. Uma forma aí de tentar ganhar tempo e tentar restabelecer a estratégia econômica. E além do Bolsa Família, Karime, a equipe de transição está preocupada com outras áreas, como saúde e infraestrutura. Na saúde, pelos cálculos da equipe de transição, serão necessários 23 bilhões de reais para reabastecer as farmácias do SUS, por exemplo, retomar o programa Mais Médicos, dessa vez sem os cubanos, manter o programa Farmácia Popular, reforçar os programas de vacinação, incluindo poliomielite e Covid-19, e fazer mutirões de consultas, exames e cirurgias em todo o país. Tudo isso também foi promessa de campanha que precisa ser cumprido. Na infraestrutura, o governo de transição identificou 14 mil obras do governo Bolsonaro que estão paradas. A ideia é retomar essas obras, que já não dependem mais de licença nem de licitação, e tocar essas obras para frente, tentando aí se aproximar dos prefeitos e governadores que estão preocupados com a continuidade dessas obras, da pauta de infraestrutura. As decisões vão ser tomadas ao longo dessa semana, que está só começando, né, Karime? Como eu disse, a cama é grande, mas o cobertor é curtinho. Karime e Carlão. Ei, Cadu, antes de fazer a pergunta para você, Karime, inclusive eu gostaria de me retificar, que eu falei que a lei orçamentária é um instrumento, a lei é que não ajuda, eu me referi mal, ela é uma lei que ajuda, né? Permite, né, Carlão? Permite que todo cidadão acompanhe e fiscalize a correta aplicação dos recursos públicos. Então, é de extrema importância a lei orçamentária, porque nós podemos acompanhar o que está acontecendo, né, lá no Congresso com relação ao nosso dinheiro. Cadu, agora, como estão as negociações aí para compor os ministérios? Será mesmo um governo de coalizão, pelo que nós estamos podendo observar? E o Fernando Haddad, que estava a princípio para educação e tal, agora ele está aí na Fazenda, é isso? Como é que está essa situação do Fernando Haddad?
situação caminhando para a Fazenda, Carlão, com apoio da cúpula do PT. O Ministério da Fazenda, que vai ficar no lugar do Ministério da Economia de Paulo Guedes, será a galinha dos ovos de ouro do PT, porque é de lá que vão sair os recursos para os programas do novo governo, ainda mais no ano que vem, que vai ser um ano de muito sufoco, viu? O presidente eleito Lula queria que o futuro ministro da Fazenda fosse alguém com perfil técnico e político ao mesmo tempo, né? O principal nome era Henrique Meirelles, mas aí ele estabeleceu condições, né, exigindo aí carta branca para indicar quem ele quisesse para a presidência do Banco do Brasil e da Caixa. Por causa disso, o nome dele caiu na Bolsa de Apostas, dando lugar ao nome de Fernando Haddad, nome de confiança do PT, ou seja, as exigências de Henrique Meirelles acabaram abrindo caminho para que o PT pudesse fazer a sua própria escolha, e a escolha nesse momento é Fernando Haddad, mas vamos, como eu sempre digo, seguir aguardando, que tudo pode mudar. Sobre a equipe ministerial, Carlão, realmente vai ser um governo de coalizão, envolvendo aí principalmente os partidos que formaram a aliança de chapa Lula-Alckmin e os partidos que formaram a coligação de apoio à senadora Simone Tebet, que foi um braço direito de Lula no segundo turno. Já existem algumas possibilidades, como a cultura ficar sob o comando do PCdoB, meio ambiente ficar com Rede Sustentabilidade, o PSDB ficar com Indústria e Comércio, o Avante ficar com os órgãos de apoio à micro e pequena empresa, o PSB ficar com a pasta de Tecnologia e também Controladoria Geral da União, enfim. Já o MDB teria 3 opções. Carlão, vamos ficar atento a esse movimento: Cidadania, Educação e Minas e Energia. Para Cidadania e Educação, a opção é Simone Tebet, para que ela tenha espaço para executar os seus projetos de combate à fome e à pobreza com foco político em 2026. Ou seja, há perspectivas grandes aí entre PT e MDB para uma sucessão política aí. E Minas e Energia, o nome mais forte é de Eduardo Braga, do senador Eduardo Braga. Ou seja, Carlão, o MDB teria espaço privilegiado na composição do futuro governo. Nesse jogo de fica e sai, Carlão, uma notícia que nos chamou também a atenção é sobre os militares. O governo Bolsonaro mantém mais de 6 mil militares em cargos no Poder Executivo atualmente. O relatório que mostra os cargos, funções e salários atualmente ocupados por militares já está nas mãos de Lula, que ainda vai decidir o que fazer. Claro que ele vai substituir militares por civis, mas o que não se sabe é se serão todos ou se será uma parte. Isso ainda está sendo aguardado e definido com a ajuda da equipe de transição. Afinal de contas, não dá para se escantear o grupo militar, né? Tem uma questão política por trás. Agora, sobre o alto comando das Forças Armadas e das Forças de Segurança, como a ABIN, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, isso ainda não foi discutido pela equipe de transição. Deve ser um assunto a ser tratado nos próximos dias. Então, vamos seguir aguardando essa questão militar, que é outro ponto sensível que vai ser tratado pela equipe de transição. Carlão e Karine. Cadu, e diante de tantas polêmicas, de equipe de transição, de políticos e debates polarizados, inflamados, a gente teve um dia bacana de festas aí em Brasília. A Câmara dos Deputados fez sessão hoje para entregar o título de cidadão honorário brasileiro para o piloto britânico de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Teve tietagem, teve até homenagem feita para Ayrton Senna, feita pelo piloto de Fórmula 1, né, Cadu? Pois é, Karine, momento relax da Câmara dos Deputados, né? Os parlamentares fizeram uma pausa aí nessa disputa política aí para homenagear o piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, que é octacampeão mundial de Fórmula 1. Inclusive o Arthur Lira errou, né? Ele disse que ele era hepta, mas o pessoal fez questão, o pessoal gritou com ele dizendo, é octacampeão. Teve tietagem, sim, como você disse, Karine, as fãs, né, principalmente, gritando enlouquecidas no plenário da Câmara dos Deputados. Na saída teve tumulto, enfim, mais que merecido, né? Então vamos ouvir uma fala do presidente Arthur Lira justificando a concessão do título de cidadão brasileiro a Lewis Hamilton. Vamos ouvir. Naquele 14 de novembro, o mundo e os brasileiros em particular
assistiram extasiados o campeão do GP do Brasil erguendo a bandeira brasileira em um carro de Fórmula 1. 30 anos após Ayrton Senna fazer o mesmo gesto naquele exato circuito. Todos pudemos ver novamente o verde e o amarelo do pavilhão nacional tremulando ao sol, altivo e orgulhoso, simbolizando esta grande nação. 18 horas. A gente acompanhou parte da fala do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, no momento de homenagear o piloto britânico de Fórmula 1, Lewis Hamilton, que hoje recebeu o título de cidadão honorário brasileiro. Cadu. Exatamente, foi um evento bem bacana, né, Karine? Diferente, né? Embora algumas pessoas digam agora, a Câmara dos Deputados foi a lá Assembleia Legislativa do Amazonas, a lá Câmara Municipal de Manaus, né, concedendo título de cidadão para qualquer país. Mas não se tratou aí, raríssimas as vezes aí que a Câmara dos Deputados promove esse tipo de evento, e foi para um personagem fundamental que Lewis Hamilton, né? E no discurso dele, ele trouxe bastante equilíbrio a essa pauta, falando sobre as questões sociais, principalmente o racismo, né? Ele abordou essa questão que é muito forte na vida dele, ele trouxe para o plenário e foi bastante aplaudido sobre a importância de trazer oportunidades para os negros, né? Para os pretos. Então, justamente para um país como o nosso, tão desigual, né? Uma personalidade como ele, falar sobre um assunto desse, isso é muito importante, principalmente um homem de sucesso. E ele é um ativista, né, Cadu? A gente vê ele participando, um ativista social, a gente vê ele nas manifestações, nas ruas, participando desse tipo de ação. Exatamente. E a fala dele foi histórica, né? Homenageando aí Ayrton Senna, falando da importância de Ayrton Senna para a vida dele e para a construção da carreira dele, e ele reforçando essa questão do combate ao racismo, que é muito importante. Foi um evento que vai ficar realmente para a história da Câmara dos Deputados e para a nossa história também, né? Nós que admiramos a Fórmula 1. Karime, agora mudando de assunto, a gente encerra aí falando sobre as manifestações contrárias ao resultado das eleições, dando continuidade ao que o Hector falou na reportagem anterior. Hoje os grupos prometeram uma paralisação geral, mas o movimento foi enfraquecido em todo o país. O que se fortaleceu mesmo foi a violência, como destacou o Hector. No estado do Pará, em um trecho da BR-163, policiais rodoviários federais saíram feridos de bala durante um confronto com manifestantes. E teve registros de violência também em Santa Catarina, com policiais feridos por uma churrasqueira, jogaram uma churrasqueira em cima de policiais. Não há mais como dizer e nem defender que as manifestações são pacíficas e ordeiras, não, e nem organizadas, porque inclusive aí em Manaus está um caos, né? A gente está acompanhando nas redes sociais que eles estão tomando as ruas, fazendo escassel danada, cheiro de urina, tudo desorganizado. Não dá para mais dizer que é um movimento organizado nesse momento. A Polícia Rodoviária Federal entregou aí para o STF aquele relatório exigido aí, com todas as ações realizadas para retomar o controle das estradas, mas o STF manteve a pressão sobre os policiais rodoviários federais, exigindo agora que eles entreguem os nomes de todos os caminhoneiros que participaram das paralisações, para que eles sejam identificados e criminalizados. E também cobrou da Polícia Federal os nomes de todos os líderes desses movimentos antidemocráticos. Vamos aguardar, né? Porque as autoridades têm sido bastante omissas nesse sentido, não só de retomar o controle social, como identificar as pessoas que estão atuando como líderes desses grupos com pautas antidemocráticas. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau. 6h30, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, eleição polarizada divide o Brasil. Brigas separam amigos e famílias. É o nosso assunto em instantes. Mix. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é terça-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo.
Segundo informações do Climatempo, a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 54% e 92%. Olha só, o Rio Negro subiu mais 14 centímetros de ontem para hoje. O nível do Rio Negro agora no porto de Manaus era de 17 metros e 14 centímetros acima do nível do mar. Desde que começou a encher em 29 de outubro, o Rio Negro já subiu 95%. O Amazonas registrou um aumento de 15% nos casos de Covid-19 nos últimos 7 dias, segundo o levantamento da Fundação de Vigilância em Saúde. Entre os dias 28 de outubro até 3 de novembro foram notificados mais de 1.230 casos da doença, 158 a mais que na semana anterior. E desde o mês passado, o estado registrou aumento de casos de síndromes respiratórias e retornou para a fase amarela da pandemia de Covid-19. Além do número das internações, 2 mortes foram confirmadas por Covid-19 na última semana. Karime, até agora não se sabe, né? Mais de 14 mil mortes por Covid no Amazonas. Já são mais de 14 mil mortes por Covid no Amazonas. Já está registrado. A vacinação é a forma mais eficaz até agora encontrada para evitar a doença. Essa semana, inclusive, aqui em Manaus, o total de 75 pontos de vacinação contra a Covid-19 estão à disposição. Vão funcionar durante esta semana até sexta-feira, dia 11, para atender a população. E a ação faz parte dos esforços para ampliar a cobertura vacinal contra a doença aqui na cidade. Até a última sexta-feira, mais de 630 mil pessoas ainda não tinham tomado a terceira dose. Outras 422 mil estavam com a 4ª dose em atraso. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. Todos os 75 pontos de vacinação contra a Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde têm algo em comum nos últimos dias: as cadeiras vazias. A procura pelas doses de reforço dos imunizantes em Manaus caiu. Até a última sexta-feira, mais de 630 mil pessoas estavam com a terceira dose pendente e outras 422 mil com a 4ª dose atrasada em Manaus, segundo o vacinômetro municipal. Essa queda tem gerado preocupação às autoridades de saúde, já que acaba abrindo uma brecha para o surgimento de novas variantes, como explica o epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana. É um momento de preocupação, porque nós tivemos essa agitação do período eleitoral agora, associada a praticamente um retorno à normalidade das pessoas abandonando o uso de máscaras, álcool em gel, se aglomerando cada vez mais, ao passo que as autoridades sanitárias observam isso de uma forma até, certa forma, passiva, né? Propiciando esses aumentos e essa nova onda de contágios que o Amazonas e o Brasil se encontram neste momento, né? Então, a expectativa é que o número de casos siga aumentando. Infelizmente, o número de casos graves que geram hospitalização e principalmente as mortes não devem acompanhar esse mesmo padrão. Ainda assim, nós continuamos tendo pessoas não vacinadas, pessoas com esquema incompleto que acabam sucumbindo, né, em internações, né, gerando casos graves de Covid-19 e até mesmo óbitos, né? Para quem pretende atualizar o esquema vacinal, a Censa irá disponibilizar 75 pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta semana, de segunda a sexta-feira, em toda Manaus. A secretária municipal de saúde, Chádia Frache, reforça o apelo para que a população atualize o esquema vacinal com as doses de reforço. Nós estamos aí com todos esses endereços, postando diariamente nos cards da Censa Manaus, então acesse o Instagram da Censa ou o site da Prefeitura, estarão lá todas as informações necessárias. A melhor saída para a gente se livrar desse vírus é a vacina. A Censa oferta a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta dose dos imunizantes contra a Covid-19, respeitando o público contemplado e os intervalos preconizados pelo Ministério da Saúde. Se o usuário tiver dúvida sobre qual dose tomar, ele pode fazer a consulta individual na
plataforma imuniza.manaus.am.gov.br. O usuário deve apresentar documento de identidade com foto e cartão de vacina para atualizar a dose. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6h36. Bom, tivemos aí uma eleição muito acirrada, né, Carlão? Mas antes de entrar nesse assunto, você tem um lembrete muito importante a respeito da vacinação. Carlão, fala aí. Karime, vale sempre a pena a gente ressaltar, né, que para você se vacinar, a pessoa que quer se vacinar, ela deve apresentar o documento de identidade. É sempre bom a gente falar sobre isso, com foto e cartão de vacina para atualizar os dados, endereços, horários, além de informações sobre as vacinas. Você pode acessar o site da Secretaria Municipal de Saúde, que é o imuniza.manaus.am.br, ok? Mix. Entrevista do dia. Agora vamos falar sobre essas eleições polarizadas, mais acirradas que tivemos da história da democracia brasileira. Dividiu o país, distanciou amigos e rompeu laços afetivos, gente. Quem não tem um grupo de WhatsApp que está em completa, né, uma guerra, quem não deixou de falar com algum amigo ou com alguém próximo por conta disso? O resultado das urnas intensificou as discussões e brigas entre grupos bolsonaristas e petistas. As relações de amizade até entre familiares estão abaladas, como nunca vimos antes. Como dizem, estão todos com os nervos à flor da pele. São pais brigando com filhos, filhos com pai, vovó, neto. Nossa, é a brigalhada generalizada. Tá complicado. Tá complicado. Tudo por conta das posições políticas extremas. Para falar sobre esse comportamento dos eleitores, vamos conversar agora com a psicóloga Deise Bringel. Muito boa noite, seja bem-vinda ao 18 horas. Então, a discussão política entrou efetivamente nas relações familiares e de amizade de forma bem conturbada. A gente vê que esse é um cenário que tem tanto aqui no Brasil quanto no mundo inteiro, né? Em todo o mundo. Como é que a senhora analisa esse cenário, o perfil dessas pessoas extremistas? Boa noite. Boa noite, Karine. Obrigada pelo convite de todos vocês, do Carlão. Oi. Bom, nós podemos perceber que há um movimento social, né, antropológico, que diz respeito a um ciclo, na verdade, político, que de geração em geração ele volta para essas extremidades. Então, para mudança de posicionamento, seja mais para a direita ou para a esquerda, ela se faz necessário, principalmente quando ela vem aí envolvendo todos nós no nosso senso de nacionalismo, de patriotismo, de pensamento político e de mudanças, que na verdade é isso que ele movimenta, mudanças. Olha só, esses casos de rompimentos, essas brigas, essas discussões políticas, familiares, por causa da política, já chegaram até vocês? Já chegaram nos consultórios? Vocês já estão? Olha, está acontecendo isso aqui por causa de política na nossa família. Chega bastante. Na verdade, a gente percebe esse movimento desde 2018, né, quando já houve aqui no Brasil essa polarização. Ela não é de agora, ela só está cada vez mais acirrada. E o que a gente mais encontra nos consultórios é exatamente isso, né? Famílias fragilizadas em vários níveis, sejam os pais, sejam os filhos ou outros familiares ou mesmo amigos, que têm dificuldade em lidar com as diferenças. No final das contas, essa é a maior dificuldade da população de um modo geral, lidar com as diferenças e o respeito ao próximo. Né? O que a gente percebe é que, na maioria das vezes, a nossa visão sobre as pessoas e sobre os nossos familiares é uma visão ainda de perfeição, como se as pessoas fossem ali sem nenhum defeito, sem uma mudança de emoções. E isso faz com que cada um de nós nos coloque aí em situações que a gente às vezes ultrapassa limites.
É um perfil de pessoas extremas que a gente vê que não são todos os brasileiros que estão nesses extremos, estão polarizados desse jeito. Apesar de cada brasileiro ter sua convicção política, ter uma análise diferenciada, o perfil dessas pessoas que são extremistas é diferenciado, doutora? Na verdade, a gente vê que esse sistema de crenças que cada um traz aí, mais fortalecido, mais arraigado, normalmente muito ligados aí a um perfil de ideologias, né? De que só a sua visão de mundo é a correta, e às vezes, inclusive, de perfis religiosos até, faz com que se tornem mais extremos. E aí tem aquela visão de que a sua visão de mundo é a mais correta, né? E, na verdade, cada ponto, cada polaridade dessa traz aí as suas contribuições. Sim, essa questão aí, ela pode ser chamada de bolhas, né? Quando se reúne, quando chega nesses extremos, as pessoas se reúnem numa bolha extremista. É meio isso, é meio por aí. Que tem a rede social, né? Que faz um papel fundamental para esse perfil, não é? Exatamente isso. Na verdade, o que a gente percebe é com esse advento da tecnologia e das redes sociais, das mídias sociais, a gente cada vez mais está inserido em bolhas, onde a gente só recebe informação daquilo que nos agrada, daquilo que é comum ao nosso pensamento, e aí cada vez mais fortalecendo isso, como se o outro não existisse, ou como se esse senso de percepção da nossa realidade fosse única e absoluta. Na sua avaliação, esse clima aí pouco amistoso entre amigos, familiares, é passageiro ou pode ficar até 2026, quando a gente tem uma próxima eleição, doutora? Na verdade, sim. Se a gente não trabalhar para uma mudança de perfil coletivo, onde haja um pouco mais, né, essa reflexão, na verdade, da importância do diálogo, do respeito às diferenças, isso com certeza vai perdurar, porque não é um movimento simplesmente aqui no Brasil. Aqui a gente está sentindo porque está perto da gente, mas é um movimento que está no mundo inteiro, né? Então a gente precisa trabalhar nessa reflexão do diálogo, do respeito às diferenças, primeiramente respeitando a gente, né? A gente avaliando se há a possibilidade de uma reconciliação com o nosso familiar ou com os nossos amigos, se a gente compartilha aí de algo além do que seja a política, que talvez seja isso que a gente perdeu nesse movimento. A gente só olha para o lado político e esquece que nós somos seres multifatoriais e que tem outras coisas que advêm. Doutora, você acha que dá para apaziguar essa situação aí? A senhora tem alguma dica para que a gente possa recuperar aí em vários sentidos, em vários setores também, né? A paz entre os amigos e familiares. Será se dá para fazer um amigo oculto, hein, Karime? Do Natal? Será que vai ter clima ou não vai rolar, doutora? Dá dicas, ajuda a gente. Se a gente trabalhar esse olhar para esse outro, seja um amigo, seja um nosso familiar, de ver que o que está além dessa diferença de pensamento político, né? Será que esse meu amigo, esse meu familiar não tem nada de positivo, nada que eu admire nele? Se eu trabalhar esse olhar, com certeza vai ficar mais fácil da gente conviver agora e nos próximos anos, até as próximas eleições, né? Então eu preciso trabalhar isso e enxergar que nós todos somos seres com defeitos e qualidades. E aí a gente apazigua muito mais as nossas relações. E quem sabe até a gente pode levar para um debate político otimista, um debate frutífero, digamos assim, porque em cada uma das correntes devem existir pontos positivos. A gente pode construir, de repente, um denominador comum nesse debate, doutora? Sim, com certeza. A gente relembrar e reforçar aquilo que nos conecta. Né? Se a gente fizer isso, com certeza a gente vai partir para um diálogo mais amistoso, um diálogo que realmente reforça as nossas relações para um bem coletivo muito maior que o nosso aí pessoal. E aí, com certeza, as nossas relações, elas vão, na verdade, crescer. Não separar, né? Um diálogo que não separe, construtivo, né? Legal. Ok. Exatamente. E aí a gente vai poder fazer o amigo oculto do Natal entre a família, que tá difícil, né, doutora?
Sim, tá bem difícil. Então, assim, o que eu tenho percebido, inclusive trabalhado no consultório com alguns pacientes, é exatamente isso. De fazer com que eles enxerguem, seja num pai que tem uma fala, às vezes, um pouco mais agressiva, seja num outro colega de trabalho, o que ele tem ali, o que ele sempre fez que foi muito bacana, que é muito legal, que comportamento, que conduta essa pessoa traz, que nos aproxima. E deixar de olhar um pouco mais essas nossas individualidades nesse pensamento mais polarizado sobre política. É isso aí. Tá ótimo, então. Muitíssimo obrigada, doutora, pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado, Karine. Obrigado, Carlão. Valeu. Todos da Rádio Mix. Valeu, tchau, tchau. Um beijão, doutora. Tchau. Tchau. Conversamos com a psicóloga Deise Bringel. 6h46, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho, no 18 horas, você confere que a vazante dos rios aumenta risco de infecção por causa do contato com águas contaminadas. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. Mix. E hoje foi o segundo dia de provas para a Universidade do Estado do Amazonas e o repórter Hector Silva acompanhou a movimentação, traz as informações pra gente. A Universidade do Estado do Amazonas, UEA, aplicou nesta segunda-feira as provas de conhecimentos específicos e redação do Vestibular 2022, Acesso 2023. O processo iniciou neste domingo, dia 6, com as provas de conhecimentos gerais. André Zogaíbe, reitor da UEA, fez um balanço no domingo sobre a aplicação do vestibular. Nós tivemos agora, né, professor João, 57 mil, pouco mais do que isso, inscritos, o que já bateu os números do ano passado e de alguns anos anteriores, e a gente tem aumentado a procura, né? A gente tem conseguido fazer aumentar a procura pela Universidade do Estado do Amazonas por diversas razões. Primeiro, pela qualidade dos cursos, agora nós tivemos ainda mais cursos avaliados de maneira positiva, né? Tanto com relação ao ENAD, como com relação ao Conselho Estadual de Educação, como no que pertine também a questão da avaliação da Editora Abril, que é o Guia do Estudante, é algo que recorrentemente os alunos vão procurar, e nós temos vários cursos aí com várias estrelas, né, dentro da nossa avaliação, e isso faz com que as pesquisas, os nossos resultados que a gente desenvolve aqui em tecnologia acabam sendo vistos pela sociedade como algo realmente significativo, e isso evidentemente as pessoas querem estar numa universidade pública e sobretudo em uma universidade pública de qualidade, e a UEA tem se colocado como uma universidade de qualidade, e isso tem influenciado a procura pelas vagas da nossa instituição. De acordo com a Comissão Geral de Concursos CGC da UEA, 57.845 pessoas se inscreveram no vestibular deste ano. Esse número também inclui aqueles que se inscreveram para o Sistema de Ingresso Seriado SIS, o sistema de vestibular em que o candidato realiza a prova durante o curso do ensino médio. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6h49. Vamos falar dos bastidores da política local, da política amazonense, com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, muito boa noite. As mudanças no secretariado do governador Wilson Lima continuam. O vice-governador Tadeu de Souza deve assumir alguma cadeira? Tem novidade sobre isso, Artemisa? Boa noite. Pois é, Karine, essa é a pergunta do momento. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 Horas. Se comenta que o prefeito Davi Almeida, do Partido Avante, está negociando com o governador Wilson Lima, do União Brasil, algumas secretarias, mas ainda nada foi definido, viu? E aí entra o vice-governador, né, Tadeu de Souza, que, como sabemos, foi uma indicação do prefeito Davi Almeida. Então, qual secretaria ele estaria cotado? É o que todo mundo quer saber, né? Eu entrei, inclusive, em contato com a assessoria do vice, né, Tadeu de Souza, mas até o momento não se tem informações oficiais. E para o prefeito Davi Almeida, é importante que o vice Tadeu assuma aí uma pasta, né? Caso contrário, o Tadeu poderá ficar isolado nessa gestão e isso afeta diretamente o prefeito.
é importante para Davi Almeida a negociação, não só da Secretaria de Tadeu de Souza, mas também a indicação de outras pastas. Isso aí demonstraria força do prefeito também no governo, e quanto mais força, aumenta aí também a possibilidade de uma reeleição de Davi na prefeitura em 2024. Tá perto. Vamos aguardar novos capítulos do secretariado, né, de Wilson Lima, além do prefeito. Tem muita gente de olho, Karime Carlão. Oi, Arte, olha só, o Tribunal de Justiça do Amazonas vai eleger o novo presidente. É importante, né? Quem é o mais cotado e o que se comenta aí nos bastidores lá do tribunal, hein, Arte? Carlão, uma mulher, viu? As mulheres estão cada vez mais presentes, né, na esfera do poder. Não tanto quanto gostaríamos, mas estamos ocupando espaços aí que antes eram só de vocês, só dos homens. Bom, provavelmente quem deve ser eleita, né, a presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, seja aí a desembargadora Nélia Caminha Jorge. E quem é a desembargadora Nélia? Ela é juíza de carreira e quando foi promovida desembargadora, Carlão, ela foi justamente promovida por critério de merecimento. E até junho deste ano, ela foi corregedora na gestão do desembargador Chalub, na época presidente, né, do Tribunal de Justiça. Se comenta que ela é bastante atuante e que foi principalmente justamente no período da pandemia, onde teve aí um engajamento grande nos cartórios, com o trabalho virtual, na retirada de certidões, viu? Principalmente as certidões de segunda via de nascimento. E é uma magistrada muito técnica, respeitada inclusive pela parte técnica e muito firme nas decisões. Ouvi inclusive que ela não refresca não, viu? Nas decisões dela. Enfim, é um nome forte nessa disputa. Ela tem o apoio inclusive da atual gestão do presidente Flávio Pascarelli e tem apoio do ministro Mauro Campbell. Olha, se for confirmado realmente o nome dela amanhã, será a terceira mulher a assumir a presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas. A primeira foi a desembargadora, né, Marinildes Mendonça, e a segunda foi a desembargadora Graça Figueiredo, que é a atual vice, inclusive, do presidente Pascarelli. Inicialmente, a Bolsa de Apostas, viu, apontava aí o desembargador Lafayette como o mais cotado, mas algumas questões no meio desse percurso aí, no meio de campo, acabaram atrapalhando para que o nome dele se mantivesse aí como o mais preferido, né? Então, a escolha da nova presidência, do vice e corregedor-geral de justiça do Poder Judiciário, né? Essa escolha começa amanhã, às 9 horas da manhã, no Tribunal de Justiça, né, do Amazonas. E para o biênio aí de 2023, 2024. E para o cargo de presidente estão inscritos 5 desembargadores: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Nélia Caminha Jorge, Ayrton Luiz Correia Gentil e César Luiz Bandieira. Para o cargo de corregedor-geral de justiça, apenas o desembargador Jomar Ricardo Sander Fernandes, né, realizou a inscrição, então ele provavelmente deva ser aclamado amanhã. E agora, falando rapidamente em fake news, eu sei que cansa a gente ficar desmentindo aí, mas é super necessário, né? Principalmente quando se entra em pauta de ações que estão acontecendo aí, como vocês já falaram hoje no programa, ações inconstitucionais. Se falar em intervenção federal, ditadura não cabe mais, né? Bom, e o Amazonas, ele tem sido o centro aí das fake news. E a mais nova é de que no segundo turno das eleições presidenciais, Bolsonaro não teria recebido votos em determinadas cidades aqui no interior do Amazonas. Inclusive, eu vi posts de que ele não teria tido nenhum voto em Tabatinga, além de Tabatinga, ele teve 4.103 votos. Não, na verdade, ele teve 8.582 votos. E eu vi também que em São Gabriel da Cachoeira, tem essa fake news, que ele não teria recebido nenhum voto. E, na verdade, ele recebeu 4.103 votos.
essa é a mais nova fake, né? De que Bolsonaro teria tido 0 votos. Então, foi desmentido, inclusive, pelo Tribunal Superior Eleitoral. O que aconteceu de fato? É que algumas sessões eleitorais, 147 sessões, né, tiveram 100% dos votos válidos ou para um candidato ou para outro, ou para Bolsonaro ou para Lula. Lula levou 143 delas e Bolsonaro 4, num total de 16.579 votos, significando aí 0,01% da soma do eleitorado. Repetindo, né, que é mentira que Bolsonaro teve 0 votos em algumas cidades. Isso é fake news. O relatório é só você dar um Google, né? O resultado das eleições. Exatamente. Mas você precisa pesquisar nas fontes oficiais. Está em dúvida? Quer saber se aquele post bonitinho, colorido, com uma fonte bacana, parecendo, né, muito bem feito, uma arte muito bem feita? Vai lá, vai no Google, vai nos canais oficiais e confere aí essas informações. Só ir no site, né, do Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente, que tá lá tudo bonitinho. Muitíssimo obrigada, Artemisa Gadelha, pelas informações. Boa noite. Para você também. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. 6h56, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Estamos em um período de vazante dos rios e um dos problemas dessa época é o aumento de infecções por contato com águas contaminadas, hein, Karine? Carlão, de janeiro a setembro deste ano foram registrados 167.815 casos de doenças diarreicas, como explica a repórter Nathalie Moraes. As estiagens integram os desastres naturais que mais causam danos à saúde pública, seja pelo transtorno nos sistemas de abastecimento de água ou pela influência indireta sobre o aparecimento de doenças. Aqui no Amazonas, os órgãos de saúde do estado estão alertando que com a vazante surge o risco de infecção por contato com as águas contaminadas. Doenças como diarreias agudas, hepatites A e E, febre tifoide e cólera. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, de janeiro a setembro deste ano, foram registrados 167.815 casos de doenças diarreicas agudas em todo o Amazonas. Já no cenário das hepatites virais, de janeiro a julho, foram registrados 31 casos. Não há registros de febre tifoide este ano. Já a cólera não apresenta ocorrência aqui no estado desde 1999. Segundo o chefe de departamento de vigilância epidemiológica da FVS, Alessandro Melo, as ações de prevenção dessas doenças foram mantidas de forma intensificada desde o início da cheia deste ano. Entre as medidas está a distribuição de hipoclorito de sódio para purificar a água de consumo humano. A FVS já disponibilizou cerca de 1,5 milhão de frascos de hipoclorito para a população, para que a gente possa ter o mínimo possível, né, de qualidade na água. Então a gente está trabalhando junto com a Defesa Civil, né, nesse sentido de preparar os municípios e de intervir, principalmente na questão da rede de saúde, para identificar precocemente a questão das crianças, dos idosos que apresentarem quadro de desnutrição. É essencial que a população atualize a carteira de vacinação para prevenir as doenças e estabilizar os casos. A malária também é apontada como uma das ameaças à saúde da população amazonense durante o período de vazante dos rios. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Manaus, 6h59. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, defendeu hoje um pacto de solidariedade climática entre os países da COP27. Segundo ele, a cooperação é a alternativa que resta para evitar o que chamou de suicídio coletivo do planeta. Estamos em uma estrada para o inferno climático com o pé no acelerador, disse Guterres no discurso de abertura do evento no Egito. O pacto prevê que países mais ricos e instituições financeiras internacionais deem assistência técnica e dinheiro para os países emergentes produzirem energia renovável. O discurso do secretário-geral da ONU mostra que a humanidade tem uma escolha: cooperar para evitar um cataclisma climático ou perecer.
Hoje o Brasil e principalmente os moradores da Amazônia estão no centro das atenções mundiais pelas mudanças climáticas. E todos também têm uma escolha a fazer: destruir toda a riqueza da floresta ou entrar para a história dos que lutam para salvar o planeta. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo e até amanhã. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.